Uma quarta literária. Nessa quarta nós vamos falar sobre o conto O Gato na Chuva, de Ernest Hemingway. Exatamente sobre ele, grande escritor norte-americano, considerado inclusive um dos maiores do século XX. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ganhou o Pulitzer com O Velho Mar, sempre muito conhecido pela concisão, pela objetividade dos seus contos. E essa narrativa, ela realmente desperta bastante interesse, porque chama a atenção no fato de como o escritor conseguiu, de maneira tão sutil, trazer tantas reflexões a respeito das relações humanas, principalmente com foco no casamento. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre como é que é essa narrativa, né, o resumo da história, para que a gente possa se apropriar bem das características principais e desenvolver a análise nessa noite. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o ambiente, né, o cenário, onde acontece a história. Essa história acontece no balneário italiano. São dois americanos, um casal, que vai se hospedar num hotel. Eles são os únicos hóspedes desse hotel. E eles estão num quarto em que eles conseguem observar claramente um monumento de guerra, falando sobre as palmeiras que tinham ali naquele ambiente. Boa noite. As palmeiras do ambiente, enfim, um lugar propício para que um casal, né, que um par romântico, pudesse passar alguns momentos ali juntos. No entanto, aquilo que é oferecido como o mundo exterior através do olhar dessa personagem, que é a esposa, né, americana, é um olhar sobre esse lugar tão bonito, tão interessante, que tinham tantos turistas, mas que neste dia começa a chover de maneira torrencial. Quando ela fica observando pela janela, o marido está deitado na cama lendo um livro. E aí ela vê e observa que longe tem um gato acuado embaixo de uma mesa, do outro lado da rua, tentando se esconder da chuva. Ela fica bem preocupada, ansiosa com o fato de ver o gato naquela situação, e aí ela chega à conclusão de que precisa fazer algo, ir até o gato e resgatá-lo. Então ela fala para o marido: olha, tem um gato ali embaixo, tá chovendo muito, ele tá acuado, eu queria muito aquele gato. Ele disse: se você quiser eu vou lá e pego o gato. Aí ela diz: não, pode deixar que eu faço isso. Então ela vai e desce as escadas. Ela, quando passa na parte, né, do hall do hotel, existe a figura do que é chamado no texto como hoteleiro. É assim a tradução, né, colocada, porque é um conto, né, traduzido do inglês para o português. Boa noite. E aí o que aconteceu? Ela vai e olha esse homem, esse hoteleiro, e é interessante o quanto existem as divagações, né? O pensamento, o fluxo do pensamento dessa personagem em relação ao posicionamento dela como pessoa, como ser que se vê como alguém importante. Isso porque a atenção dada pelo hoteleiro italiano despertava nela uma maneira diferente de ver as relações, provavelmente porque ela tomava como referência a maneira como ela se sentia em relação ao marido. Então a gente vai observar sempre o marido deitado na cama, lendo um livro, escutando o que ela dizia, de alguma forma interferindo, mas ainda assim de uma maneira extremamente indiferente. Boa noite, Débora. Obrigada. Você também. Então, o que acontece? Ela desce ali, passa, vê o hoteleiro, né? Observa que alguns... Eu vou até depois ler um trecho para vocês, em que ela fala que gostava das mãos do hoteleiro, gostava da imagem do hoteleiro. Então, existiam algumas coisas que chamavam a atenção, provavelmente também pela forma como ele, o hoteleiro, a tratava. Com admiração, com cuidado, né, com presteza, coisa que não acontecia com o marido. Então, o que é que vai acontecer? Boa noite, Solange. São contos, sim. Esse é um conto, O Gato na Chuva. É uma tradução, na verdade, né? De Ernest Hemingway, que a gente está analisando hoje. Então, quando ela passa por ali, e já está atravessando a rua para chegar, né, ao ponto onde está o gato que ela queria resgatar e levar para o quarto, uma camareira vem com um guarda-chuva. Lembrando que está chovendo bastante, né? É uma chuva bastante forte. E ela entende que essa camareira havia sido enviada pelo hoteleiro que a tinha encontrado no hall do hotel.
para que ela não se molhasse ali na chuva, né? Foi uma gentileza da parte dele enviar a camareira para ajudá-la naquele sentido. Quando ela chega na área onde tem as mesas, o local onde estava o gato, ela fica procurando um pouco, até meio preocupada, e percebe que o gato já havia ido embora. Nisso que ela vê o gato ir embora, a camareira percebe: o que é que a senhora está procurando? Ela diz: não, eu estava procurando um gato, mas ele não está mais por aqui, né? Ele deve ter ido embora. Ela fica chateada, retorna para o hotel, vai para o quarto. E quando ela chega lá no quarto, ela fala justamente sobre a ausência do gato e como aquilo a deixou chateada, porque ela queria muito aquele gato. Mas aí é onde a gente vai perceber o quanto, numa história tão aparentemente simples, que não tem grandes dificuldades para você entender de maneira objetiva essa sequência, existe ali um despertar e uma simbologia presente, tanto no gato, como também na chuva, como na janela, que é o local de onde ela vê o mundo diferente, com a graça e de uma forma diferente. E a gente percebe também o quanto esse fato dela não ter conseguido, né, resgatar o gato, trazer o gato para ela, acabou suscitando uma discussão, um conflito entre o casal, porque ela começa a se perceber como alguém que não poderia mais, de alguma forma, perder mais alguma coisa. Então, esse relacionamento dos dois, um relacionamento extremamente monótono, indiferente, né? Ali é como se ela não pudesse mais se acomodar dentro desse tipo de perfil, desse tipo de contato, de relacionamento com o marido. E por que isso vai acontecer? Porque quando ela chega, ela primeiro lamenta sobre o gato, né? Fala que não tinha encontrado o gato, mas depois ela vai e se senta diante, né, de uma cabeça, ela senta numa mesinha, ela começa a se olhar no espelho e ela começa a ver o perfil, olha o cabelo, fica olhando para ela, vê a questão da própria imagem física, mas essa questão da imagem física também vai refletir uma inquietude da parte dessa mulher em relação ao relacionamento com o marido, porque ela começa a olhar o cabelo e diz: meu cabelo está muito curto. Começa a chamar a atenção dele em relação à aparência dela. Olha, meu cabelo tá muito curto. Não seria melhor eu deixar meu cabelo crescer, ficar com o cabelo maior? Ele não dá muita atenção para as coisas que ela tá falando. Ela pensa: eu poderia também usar roupas diferentes, vestidos diferentes, e ter um coque, e ter um gato. E ela começa a falar coisas que mostram que ela gostaria de viver de maneira intensa e de ter uma vida totalmente diferente daquela que ela estava tendo naquele momento. E é aí que ela vai e olha para ele assim e quer dele uma devolutiva, quer dele um posicionamento, né, em relação a tudo, que não era só aparência, na verdade, né? Era toda uma relação estremecida, uma relação distante. Ela presa dentro de um casamento, mas querendo muito mais do que aquilo que ela estava recebendo. E aí ele diz: não, você tá linda assim, tá bom, o cabelo tá bom assim. E aí ela começa a insistir de que queria outras coisas, e ele diz: ó, vai procurar um livro para ler. À medida que ele faz isso, né, que ele pede para que ela procure algo para fazer, ele de fato mostra cada vez mais o quanto é indiferente às necessidades, aos anseios dessa mulher. Então, esse conto, embora a gente tenha num título, né, o gato na chuva, esse gato na chuva, na verdade, simbolicamente a gente vê a chuva como sendo o momento de ruptura, quando ela olha pela janela, né, vê aquele lugar paradisíaco, aquele lugar tão bonito, que os turistas, e até é citado no texto, né, que os pintores gostavam de ficar pintando quando era dia de sol, um dia melhor. Na verdade, era só o exterior, que era o anseio, o desejo de viver e de viver plenamente e de viver dentro de uma felicidade que ela buscava. Porque dentro do quarto, ela tinha como referência justamente aquela monotonia e aquele esfriamento da relação que ela tinha com o marido. Então, a chuva ali representa essa ruptura. Eu quero uma outra realidade, né? Eu não quero mais viver assim. E o gato, ela precisa resgatar esse ser, né? Esse algo que a faça feliz, algo que traga para ela qualquer tipo de contato, né, de carinho. Existem algumas interpretações que colocam que o gato poderia ser simbolicamente a necessidade de ter um filho.
Eu, assim, particularmente, não discordo totalmente, mas eu não entendo que seja isso. Eu acho que entendo que seria muito mais o gato como sendo o símbolo daquilo que ela procura e que está fora vamos dizer assim, da relação, no sentido que eu preciso de algo que está fora, algo mais. Seria ela própria, né? O encontro dela com ela mesma, no sentido de eu preciso viver uma vida diferente. Claro que a gente sabe que quando a gente fala de interpretação de texto, existem vários caminhos que a gente pode buscar, né? Às vezes um leitor, ele vê um significado, vê uma simbologia que um outro não consegue ver, né? Mas isso, desde que não fuja muito da lógica do texto, é totalmente cabível, né? A obra, ela tá ali aberta para que a gente possa fazer essas interpretações. Mas só trouxe esse outro dado de provavelmente ser um filho, né? Porque li alguns textos que colocaram isso, mas eu tô mais pelo caminho aqui de Elielda também, achando que essa liberdade, né? Essa busca que ela quer pela liberdade. Por isso que era tão importante ter o gato, né? Quando ela fala assim, eu queria tê-lo no colo para que eu pudesse fazer um carinho, né? Então, quando ela coloca essa ideia aqui de ter esse gato no colo para ter carinho, é porque ela precisava do afeto. Eu preciso de algo que traga até mim, de alguma forma, o afeto, porque era o afeto que ela não tinha do marido, né? Então, a gente vai vendo como, de uma maneira tão singular, tão simples, esse autor, né, que é o Ernest, ele vai trazendo essas questões, esse olhar feminino e esse impacto e essa necessidade, né, de sair daquela redoma, sair daquele momento tão que para ela incomodava. Para o marido poderia até ser que estava muito confortável estar ali de uma maneira indiferente e tão distante em relação a ela, mas para ela aquilo não cabia mais. Por isso ela busca outras formas de ter uma felicidade, de ter essa liberdade, de ir em busca, né, de algo que a faça viver e se sentir bem. Se a gente for observar, tem umas partes aqui do texto que eu gostaria que vocês entendessem bem. Primeira coisa aqui é o comportamento do marido, né? A gente vê ele como sempre indiferente e sempre monótono. Elielda colocou aqui. Interessante essa análise entre a vida dela e o olhar da chuva e o gato e a descoberta de viver de forma intensa. Exatamente, porque assim, quando a gente percebe, né, essa janela, né, simbolicamente a janela é aquilo que a gente usa para ver o que está fora. E o que está fora e o que ela vê fora do quarto é muito mais atraente. É aquilo que ela precisa. Por isso, essa mulher, se a gente for usar aqui a lógica, por isso ela sai do quarto. Ela vai para a chuva, né? Ela vai lá para a chuva. Ela não se incomoda com o fato de ter uma tempestade, está chovendo muito. E ela vai em busca desse gato. Porque é tão importante para essa mulher deixar o quarto no qual ela está hospedada para atravessar uma rua num dia de chuva para buscar um gato para ela. Por que era tão importante ter esse gato? O gato ali é justamente essa ideia de que, nossa, é o diferente, é o afeto que eu não tenho. Eu preciso disso. E, inclusive, não é só ter o gato, mas ela se vê, né, mudar completamente. Talvez em busca de uma feminilidade. Por que ela queria os cabelos longos ao invés dos cabelos curtos, né? Talvez porque ela entendesse, será que é porque o meu marido, assim, visualmente, fisicamente não se interessa por mim? Então ela começa a buscar vários elementos, tanto para a questão externa, veja que tudo é o externo, né? Ou seja, o mundo que está lá fora me é muito mais atrativo do que aquilo que eu vivo aqui dentro. A imagem que eu tenho hoje, de repente, não corresponde àquilo que eu quero ver e quero viver. Talvez ela buscasse como referência da ideia do cabelo mais longo, talvez uma ideia de feminilidade. Será que eu posso me tornar mais feminina, ter um coque no cabelo, vestidos novos? Veja que ela está buscando essa questão da aparência. É como se ela quisesse realmente aparecer, né? Aparecer, ser notada. Porque do jeito que estava ali, é como se ela fosse invisível, como se fosse algo muito frio, né? Ah, vai ler um livro. Veja como essa mulher inquieta e o marido pouco dando atenção aos conflitos que ela estava vivendo. Em nenhum momento ele se preocupou em saber por que você está falando isso. Você primeiro disse que ela estava bonita daquele jeito e tá bom. Mas não estava
para ela, não é? Ou seja, não havia ali o interesse da parte dele de procurar saber o que é que ela sentia. Por que era tão importante ter esse gato? Ela praticamente, no final do conto, ela suplica. Se eu não posso, inclusive quando ela percebe que não vai ter nem os vestidos, nem o cabelo, de tudo que ela tinha organizado na cabeça dela. Boa noite, Lene, seja bem-vinda. Ela vai e diz o seguinte, ela coloca, então já que eu não posso ter o cabelo, já que eu não posso ter os vestidos, então pelo menos o gato, eu preciso pelo menos ter o gato, para que eu possa colocar no meu colo e dar carinho ao gato. Elielda aqui contribuindo mais uma vez. Obrigada, Elielda, pela contribuição. E diz, e viu sua vida ser uma monotonia ao olhar ao seu redor, a indiferença do marido para com ela. Exatamente. E essa questão do carinho, né? Porque ela queria tanto ter esse gato e dar carinho e receber carinho. É uma substituição, na verdade, né? Uma substituição, já que eu não posso ter isso, pelo menos que eu tenha algo que eu possa sentir algum tipo de afeto. Vejam, essa visão e esse olhar feminino, né, para essa situação é algo que infelizmente é muito comum a muitas mulheres que vivem dentro de um casamento sem existir uma troca genuína, né, de afetividade. E muitas vezes vão, como se a gente percebe, né, a gente vai interpretando pelo caráter, pelo comportamento dessa personagem, a gente percebe que é o que você vai levando, que você não está satisfeito, o diálogo ele não existe ali para que esses pontos sejam trabalhados, e aí a pessoa acaba se meio que se condenando a uma tristeza infinita e para sempre. Porque veja que ela em nenhum momento ela diz, não, eu não quero mais viver assim, dessa forma. Ela não tem uma atitude mais drástica. Ela apresenta um mundo como ela gostaria de ter, né, de viver, e busca algo que substitua a falta de afeto que ela sente, né, por parte do marido, porque o marido não a olha de uma forma integral, né, nos seus sentimentos. Parece que é mais uma convenção, uma coisa que ficou ali, duas pessoas unidas, né, juntas, porém muito distantes. Então, essa indiferença do marido é claramente notada no texto. Então, eu vou mostrar algumas partes aqui para vocês que eu achei bastante interessante, só para a gente confirmar ainda mais essas colocações que eu fui fazendo aqui. No texto, no início do conto, diz assim, só havia 2 americanos de passagem pelo hotel. Eles não conheciam nenhuma das pessoas por quem passavam nas escadas no caminho para ir e voltar do seu quarto. O quarto era no 2º andar, de frente para o mar. Era também de frente para a praça e o monumento de guerra. Havia grandes palmeiras e bancos verdes na praça. Então veja que a localização do quarto onde eles estavam era muito bonito, né? Imagine o mar, imagina lá, a Itália, o mar, uma praça, ver o movimento das pessoas. Então a gente vê que essa vida, né? Uma vida exuberante, uma vida de liberdade, uma vida que realmente desperta o desejo. E era essa visão que ela tinha da janela do quarto onde ela havia se hospedado com o marido. Depois, na sequência, tem assim, quando o tempo estava bom, sempre havia um pintor com seu cavalete. Os pintores gostavam do modo como as palmeiras cresciam e das cores brilhantes dos hotéis de frente para as praças e o mar. Os italianos vinham de muito longe para ver o monumento da guerra. Era feito de bronze e reluzia na chuva. Estava chovendo. A chuva escorria das folhas das palmeiras. A água formava poças nos caminhos de cascalhos. Na chuva, o mar quebrava numa longa linha e deslizava de volta para a praia para retornar e quebrar de novo numa longa linha. Os carros tinham abandonado o quarteirão do monumento de guerra. Do outro lado do quarteirão, na porta da cafeteria, um garçom observava o quarteirão vazio. Então, essa parte aqui, ela é muito mais descritiva, né? Onde a gente vai observar o que é que essa mulher, do ponto onde ela se encontrava, conseguia observar. A esposa americana ficou na janela olhando o movimento. Lá fora, bem debaixo da janela,
um gato estava encolhido embaixo de uma das mesas verdes. O gato tentava se fazer tão compacto que não fosse se molhar com a água que escorria da mesa. Vou descer e pegar esse gatinho, a esposa americana disse. Deixa que eu vou, seu marido ofereceu da cama. Não, eu pego ele. O pobre gatinho lá fora tentando se manter seco debaixo de uma mesa. Até essa posição do gato, né? Adriana, boa noite. Até essa posição do gato embaixo da mesa, acuado, com medo, né? Então a gente vai observando que muitas vezes se reflete até o próprio sentimento que ela tem diante do novo também. Porque muitas vezes a gente anseia por coisas novas e diferentes nas nossas vidas, mas muitas vezes também temos medo desse novo. O que é que nos reserva o novo que tanto nós sonhamos? Quais são as intempéries, quais são as adversidades, quais são os obstáculos que nós devemos, né, ou iremos percorrer para conseguir transformar aquilo que não nos agrada mais em algo totalmente diferente daquilo que nós temos no momento. Então, se a gente for analisar toda essa imagem da chuva, do gato acuado, dessa necessidade da mulher de sair do apartamento, né, do local e ir do quarto e ir até esse gato, na verdade é esse deslocamento, né, dessa busca por algo novo, por algo diferente, mas que também chegar até ele se dá por meio de ter que atravessar uma tempestade. As decisões nem sempre são tão fáceis assim de serem tomadas. Os nossos desejos muitas vezes podem ser perturbadores. Então eu acredito que o que é que tem de tão extraordinário num conto, como eu mesma coloquei aqui, desse escritor, que trata de uma questão que, se a gente for fazer uma leitura muito simplória, vamos dizer assim, ou muito literal, o conto pode não dizer quase nada. Ou uma história muito simples, sem ter nada de tão interessante. Mas quando você começa a observar a simbologia da chuva, do gato, da janela, do exterior, né, da praça e daquilo, do mar, né, do que ela conseguia contemplar, da sua própria relação com o marido, nós percebemos que existem reflexões, existem inquietações muito profundas por parte dessa personagem. E é aí que está a grandiosidade de um conto. Inclusive curto, porque ele não é um conto longo, é um conto curto, conciso. O próprio Hemingway era bastante conhecido justamente por ter essa particularidade no seu estilo de escrita, porque escrevia de uma maneira muito concisa, muito objetiva. Foi um grande mestre nisso. E, inclusive, O Velho e o Mar, que é um dos livros assim mais conhecidos dele, né? Tem outros livros, mas bastante conhecido, O Velho e o Mar, ganhou um prêmio. Foi eu até anotei aqui para não esquecer, em 1953, né? Foi o Pulitzer, que ele ganhou. Em 1954, Nobel de Literatura. Ele não foi à toa que ele foi tão premiado e tão reconhecido em termos da sua escrita, né, da sua produção literária. E sempre utilizando essa técnica da concisão e conseguindo extrair com sutileza essa profundidade das relações, dos sentimentos. E a gente vê nesse conto essa importância que é dada, esse foco que é dado ao olhar feminino diante de si e diante da sua relação com o marido, né? No caso do casamento. Então, não existe uma romantização no sentido, tinha tudo para ser, porque se eles estão na Itália, imagine, estão na Itália, num ambiente lindo como esse, e uma frieza, um distanciamento dentro do quarto, a gente vê que existe um paradoxo, né? Um conflito entre o que está fora e o que está dentro, né? Dentro dessa relação. A Adriana colocou aqui que Ernest Hemingway era maravilhoso em seus contos e no seu livro O Velho e o Mar. É verdade. Que também trava toda essa questão, né? Da relação do homem com a natureza, nessa luta, nessa guerra, sempre buscando essas reflexões a respeito, né, desse interior e desse exterior, né?
São questões que a gente precisa analisar com bastante critério, que são riquíssimas, até para o nosso crescimento, porque a literatura se faz justamente disso, né? Desse nosso observar e do nosso refletir, nos inserindo dentro desse contexto também, porque é muito importante. Boa noite, Andrele, seja bem-vinda. Então, vamos ver agora aqui, gente, a sequência aqui do conto. Então, o marido se oferece para pegar, né, o gato. Ela diz que não, que prefere ir até o gato que está ali acuado embaixo dessa mesa, tentando se esquivar da chuva. Então, o marido continuou lendo, apoiado em 2 travesseiros ao pé da cama. Não se molhe, ele disse. A esposa desceu as escadas e o dono do hotel se levantou e fez uma mesura assim que ela passou pelo escritório. Sua mesa era no fundo do escritório. Ele era um homem velho e bem alto. E ele diz, ele piove, gente, tô chutando aqui o italiano, viu? Não sei falar, não tem uma pronúncia aqui de italiano, não. Disse a esposa. Ela gostava do hoteleiro. Agora a gente vai perceber por que ela gostava desse hoteleiro. E aí a gente vai criar agora um contraponto com o tratamento que ela recebia do marido e o tratamento agora que ela está recebendo desse hoteleiro. Vamos observar aqui. A esposa desceu as escadas. Aí, sim, eu já falei isso aí. Aí ele, sim, senhora, bruto tempo. O tempo está muito ruim. Ele ficou atrás da mesa no fundo do quarto escuro. A esposa gostava dele. Ela gostava do jeito extremamente sério como ele encarava qualquer reclamação. Ela gostava do seu decoro. Ela gostava de como ele queria lhe servir. Ela gostava do jeito como ele se sentia sobre ser um hoteleiro. Ela gostava de seu rosto velho e pesado e de suas mãos grandes. Gostando dele, ela abriu a porta e olhou para fora. Gente, o que é que chamava a atenção dessa esposa em relação ao hoteleiro? Nada mais do que a gentileza, o cavalheirismo, a atenção que ele a dava. O fato dela ser hóspede fazia com que ela tivesse um tratamento diferenciado. E ela gostava porque era um momento em que ela se sentia importante. Alguém me dá atenção, alguém me trata como eu gostaria de ser sempre tratada. Nas entrelinhas, talvez fosse essa a procura ou esse o desejo que ela gostaria de ter concretizado na vida dela pessoal em relação ao marido. Exatamente, Eliel, da forma de tratamento para com ela. Lecamor, seja bem-vinda. A Adriana coloca aqui a atenção que o marido não dava a ela. Exato. Então, por isso que repete tanto, né, o verbo gostar nesse parágrafo. Gostava disso, gostava daquilo, gostava da mão, gostava do decoro, gostava da forma como ele era, né? Então, tem claro que algumas características físicas, mas também características psicológicas que faziam com que ela se conectasse com esse hoteleiro, com a forma como ele a tratava. Já nos remete à ideia de que era totalmente diferente do tratamento que ela tinha, né? Ou seja, com o marido, a maneira como o marido a tratava. Ele coloca a carência dela era muito grande. Sim, nossa, muito, muito grande mesmo. A gente percebe isso. Quando a gente vai chegando já perto do fim do conto, é que se torna muito mais forte, né? Muito mais forte. A gente percebe toda essa necessidade que ela tem de atenção, de carinho. É muito gritante, vamos dizer assim. Carência de atenção. Exatamente, Elielda. Então, ele coloca aqui, ó. Gostando dele, ela abriu a porta e olhou para fora. Chovia mais forte. Veja toda essa intensidade que é dada ao texto. Chovia mais forte. Quando ela abre a porta, olha para fora, chove mais forte. Boa noite, Celso. Então, a gente vai observando aqui, gente, que é como se as coisas fossem se avolumando, criando intensidade dentro do conto. Esse olhar para fora
e em busca desse novo, e em busca dessa liberdade. E parece-me que as coisas vão se tornando um pouco mais adversas, né? Nessa busca, nesse ir de um ponto e chegar a outro, que era essa necessidade que ela tinha. Daí, um homem numa capa de borracha atravessava o quarteirão vazio a caminho da cafeteria. O gato estaria à direita. Talvez ela pudesse ir sobre os beirais. Quando ela estava na porta, um guarda-chuva se abriu atrás dela. Era a camareira que cuidava do quarto deles. E é bem interessante porque tudo caminhava para que ela se molhasse ali completamente, né, em busca desse gato. Mas observem que esse guarda-chuva a protege da adversidade que ela teria que enfrentar para chegar até essa liberdade, o gato, que ela tanto necessitava, né? O gato é essa liberdade, o gato essa é o afeto, o gato é o novo que ela tanto buscava. Daí, ela escuta a voz, né? Você não deve se molhar. Ela sorriu, falando em italiano. O hoteleiro a enviou, é claro. Veja, de onde parte esse cavalheirismo de enviar uma pessoa para que ela não se molhasse na tempestade? Do hoteleiro. Não foi do marido. O marido não criou nenhuma necessidade, não buscou em nenhum momento evitar. Ele só, claro, ele se ofereceu. Porém, no momento que ela disse, eu vou buscar, bom, se ela ia se molhar ou não, né? Ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Mas veja a gentileza por parte do hoteleiro em enviar a camareira com o guarda-chuva para que ela não se molhasse, já que ela iria sair do hotel. Com a camareira segurando o guarda-chuva sobre ela, ela andou por sob o beiral até estar embaixo de sua janela. A mesa estava ali, lavada de um verde brilhante na chuva, mas o gato havia sumido. Ela ficou desapontada de repente. A camareira olhou para ela. Ha perduto qualquer coisa, senhora? Havia um gato, disse a garota americana. Um gato? Sim, um gato. Um gato, a camareira riu. Um gato na chuva. Olha, tudo que quando a gente pensa em gato, uma coisa que a gente já sabe é que gato não curte chuva. É isso, gato não quer conversa com chuva. Então, a camareira acha estranho. Como assim um gato na chuva? Você veio buscar um gato na chuva? Que coisa estranha, né? Então, observem aqui como era totalmente estranho aquilo que ela buscava. Como assim um gato na chuva? Não fazia sentido. Sim, ela disse, embaixo da mesa. Então, eu queria tanto. Eu queria uma gatinha ou um gato, porque aqui traduziu gatinho, mas vai ser um gato. Quando ela falou em inglês, a face da camareira se encolheu. Venha, senhora, ela disse. Nós devemos voltar para dentro. Você vai se molhar. Acho que sim, disse a garota americana. Elas voltaram pelo caminho sob o beiral e passaram pela porta. A camareira permaneceu do lado de fora para fechar o guarda-chuva. Quando a garota americana passou pelo escritório, o hoteleiro fez uma mesura de sua mesa. Cumprimentou, né? A garota sentiu uma coisa muito pequena e apertada dentro de si. O hoteleiro fazia ela se sentir muito pequena e, ao mesmo tempo, muito importante. Ela teve um sentimento momentâneo de ser de importância suprema. Ela subiu as escadas, ela abriu a porta do quarto. George estava na cama lendo. Você pegou o gato? Ele perguntou, soltando o livro. Ele sumiu. Para onde será que ele foi? Ele disse, descansando os olhos na leitura. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Ela sentou na cama. Eu queria tanto ele, ela disse. Não sei por que eu queria tanto ele. Eu queria aquele pobre gatinho. Não é nada divertido ser um gatinho lá fora na chuva.
Jorge estava lendo de novo. Ela se sentou em frente ao espelho da penteadeira, se olhando com o espelho na mão. Ela estudou seu perfil. Primeiro um e então o outro. Então ela estudou a parte de trás da cabeça e a nuca. Você não acha que seria uma boa ideia se eu deixasse meu cabelo crescer? Ela perguntou, olhando de novo para seu perfil. Jorge olhou para cima e viu a nuca dela, cortada, curta, como a de um garoto. Eu gosto do jeito que está. Eu fico tão cansada dele, ela disse. Eu fico tão cansada de parecer um garoto. Jorge trocou de posição na cama. Ele não tirou os olhos dela desde que ela começou a falar. Você está muito bonita, ele disse. Ela deitou o espelho na penteadeira e foi até a janela e olhou para fora. Olha de novo, gente, ó. Vai lá e olha para fora. Estava escurecendo. Eu quero pôr meu cabelo para trás bem liso e apertado e fazer um coque bem grande que eu consiga sentir, ela disse. Eu quero ter um gatinho para sentar no meu colo e ronronar quando eu fizer carinho. É? Disse Jorge da cama. E eu quero comer na mesa com minha própria prataria e eu quero velas. E eu quero que seja primavera e eu quero escovar meu cabelo na frente do espelho e eu quero um gatinho e eu quero roupas novas. Ah, cala a boca e arranja uma coisa para ler, Jorge disse. Ele estava lendo de novo. Sua esposa olhava pela janela. Estava bem escuro agora e ainda chovia nas palmeiras. Enfim, eu quero um gato, ela disse. Eu quero um gato. Eu quero um gato agora. Se eu não posso ter o cabelo comprido ou me divertir, eu posso ter um gato. Jorge não prestava atenção. Ele estava lendo o livro. Sua esposa olhou pela janela onde as luzes se acenderam no quarteirão. Então a gente vai observando toda essa sequência em que cada vez mais essa evidência de que esse casamento era só um encontro de pessoas que provavelmente não tinham nenhum tipo de sentimento ou de afetividade que pudesse trazer felicidade, porque tudo que essa mulher queria era viver o novo, era ser feliz. Palavras como primavera, ter uma prataria, ou seja, ela queria uma casa. Já que eles estavam no hotel, quem sabe até eles nem tinham uma casa mesmo, viviam vagando de um canto para o outro. Ela dizia que queria velas, uma prataria. Eu quero ter um cabelo, eu quero ter, enfim, roupas novas. Ela queria viver totalmente diferente. E veja que entre essa fala, esse olhar, né, diante do espelho, isso é muito significativo dentro do texto. Porque esse olhar dentro do espelho não foi só uma reflexão, um despertar, uma ruptura de uma relação que não cabia mais. Foi um olhar para dentro de si. Não era só físico. Era muito mais que isso. Era ter uma vida totalmente diferente daquela que ele tinha. E na sequência a gente observa o quanto este homem não se preocupa com isso. Ah, tá bom assim. Sabe aquela coisa que ele diz? Ah, você tá bonita porque não quer mais te ouvir? Não quer mais nem ouvir o que é que aquela pessoa está querendo dizer? Porque era indiferente para ele. Tanto faz. Ele não entra nessa conversa. Ele não compartilha com ela esse momento. E daí, quando ele volta a ler, e ele continua lendo, ele se ausenta. Não é? A maneira que ele a trata é de total ausência. Ele está dentro do quarto porque existe um corpo físico dentro do quarto. Mas ele não se preocupa em nenhum momento com as inquietações e com os desejos, com as necessidades que essa mulher tem. E sempre existe um paralelo entre o que ela fala, ela olha pela janela, agora está escurecendo. E aí a gente percebe que aquele olhar que ela tinha do lado de fora, com a exuberância, é como se fosse sumindo. É como se ela não pudesse mais conquistar. Ela já tinha ido em busca do gato, não tinha conseguido resgatar o gato. Agora ela olha pela janela, já está escurecendo. Então ela meio que fica num desespero, numa inquietação de que, nossa, eu não vou conquistar o que eu quero. Então se eu não posso ter tudo isso que eu estou sonhando, tudo isso que eu estou projetando,
que pelo menos eu tenha um gato. Veja, toda essa necessidade, né? Essa vontade de ter o gato é muito importante dentro do texto, porque não é só ter o gato, né? Não era só ter um animal. Na verdade, ter o gato é ter uma vida, é ter qualquer tipo de situação em que ela pudesse sentir afeto, se sentir querida, amada, mesmo que fosse por um gato, mas que fosse. Então, isso aqui é uma representação de tudo que falta na vida dela. E ela deposita ali na figura simbólica, claro, né, de acordo com o texto literário, do gato, como sendo algo que pudesse trazer à vida dela algo que faltava, que era afeto, atenção, admiração, né? A passagem do hoteleiro, a passagem do gato, a forma como ela vê, que ela minimamente se sente importante. E veja que o texto coloca que a moça sentiu algo dentro de si ficar muito pequeno e apertado, né? Que é aquela angústia, ela perdeu, ela não tinha conseguido resgatar o gato, mas ao mesmo tempo que ela se sentia pequena, quando ela viu o hoteleiro, ela se sentia grandiosa, ela se sentia importante, né? Tinha atenção do hoteleiro. Elielda colocou o gato era o refúgio, a Adriana uma formalidade, que é o casamento, né, Adriana? Isso mesmo. E a Elielda aqui coloca estava escurecendo, ou seja, distanciando o desejo de liberdade, de mudança e autoestima. Isso mesmo, Elielda. A Adriana colocou que o casal era para estar em festa, ele, porém, corta esse momento dela. O marido é apático e o gato é o novo na vida dela. Exatamente, né? Porque tudo ali seria o ideal, né, para um momento de romantismo entre eles, né, o local onde eles estavam, mas é tudo fora, né, quando a gente vê, é o mundo lá fora que dá essas, vamos dizer assim, essas nuances do que seria essa vida feliz que ela projetava, porque do lado de dentro era totalmente diferente dessa realidade que ela queria, né, que ela ansiava. Exatamente isso. E já no final do conto, assim, alguém bateu na porta. Avante, George disse. Ele tirou os olhos do livro. Na porta estava a camareira. Ela segurava um grande gato malhado, pressionado firme contra ela e balançando contra seu corpo. Perdão, ela disse. O padrone, que na verdade é o hoteleiro que a gente tinha comentado, pediu para trazer isso para a senhora. E assim finaliza o conto. O que é que tem aqui de interessantíssimo no final desse conto? Ela praticamente estava ali naquela agonia, naquele sofrimento, porque naquele diálogo ou tentativa de diálogo com o marido, ela não tem atenção e ela percebe que ela não vai conquistar nada de novo na vida dela. Mas com a batida na porta, ela vê um gato. Interessante a maneira que o gato estava sendo pressionado firme, né? Balançando contra seu corpo. Todo esse movimento do gato ali, né? Agoniado porque estava sendo levado ali por alguém que era desconhecido dele, mostra justamente o quê? Que mesmo que de uma maneira inusitada, inesperada, ela conseguiu ter acesso àquilo que ela queria. E até o posicionamento do gato no corpo da camareira também nos dá indicações de que não foi tão fácil assim. De que não era algo que fosse tão, vamos dizer assim, calmamente entregue de uma maneira muito tranquila. Mas aí, o fato de ter sido o hoteleiro que se preocupou em resgatar esse gato e entregar a ela, mostra que, na verdade, ela tinha dentro do quarto, né, na sua relação com o marido, alguém que só não se preocupava nem um pouco com os desejos e anseios. Alguém de fora que não era o marido, que era um funcionário, uma pessoa ali do hotel, se preocupou mais com ela, com os desejos, com as necessidades dela, do que o marido, né? A própria camareira também sendo solícita, indo até o quarto,
levando o gato. Ou seja, esse mundo é sempre o de fora, que é muito mais convidativo para que ela tivesse a vida que ela tanto sonhava do que o marido e o que estava, o ambiente, né, daquele quarto em si. Bom, como o conto finaliza aqui, a gente não sabe se ela, nossa, né, ganhou a grande felicidade sonhada. Mas ter esse gato para ela, sim, era muito representativo. Traz pra gente uma esperança, né? Uma esperança de que ela pudesse, enfim, ter atenção, ter o carinho que ela tanto necessitava. Mas prestando bastante atenção, que isso que ela necessitava não estava ali dentro daquela relação, estava fora dessa relação. Isso aí é muito claramente colocado no texto. Ela estava ali porque meio que estava perdendo o tempo dela, porque o que ela buscava e a felicidade, o carinho, o afeto, a atenção que ela queria não estava no casamento, estava fora dele. Com certeza absoluta. A Adriana colocou. E o casal era para estar em festa. Ah, já tem lido, né? E o presente chega pelas mãos de estranhos e não pelo marido, que não lhe deu atenção. Justamente, Adriana, né? É o que está fora. Toda a atenção que ela recebeu, todo o carinho, todo o cuidado, né? Por isso ela se sentia importante fora. Dentro, de jeito nenhum. Nenhum momento ele se preocupou, então deixa eu ver se eu consigo achar pra você. Não havia essa atenção. Ele queria voltar a ler e queria que ela fosse procurar o que fazer, preocupar a mente dela, para não incomodá-lo mais. Essa é que é a grande verdade. Então, gente, esse conto aqui, muito bom. Inclusive, foi uma sugestão de Adriana na live passada, né? Que ela sugeriu esse conto. Um conto muito interessante, traz muitas reflexões, né? Fala sobre essa questão das relações, desse olhar feminino em relação ao casamento, a maneira como ela se sente, né? Aos desejos que ela tem. Num contraponto, a gente tem a apatia, né? A indiferença desse marido. E, enfim, faz a gente refletir sobre várias questões, né? Que são muito humanas, né? E a literatura, na minha concepção, eu acredito que na concepção de muitas pessoas, é grandiosa justamente por isso, né? Porque ela faz com que a gente faça reflexões a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo que está ao nosso redor. Então, a cada live é sempre um aprendizado, né? Cada texto que a gente analisa, que a gente estuda, a gente sempre traz algo novo que faz a diferença, né? Na nossa maneira de ver a vida, né? E de nos ver também. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje nessa live. Foi muito legal, muito bom esse texto. Eu vou, na próxima quarta-feira, nós vamos analisar o conto Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles. Então, é um conto também que traz muitas reflexões, muito bom esse conto. Então, quem quiser já ir dando uma lida, quem tiver no grupo do Telegram, tiver no grupo do WhatsApp, eu sempre coloco os contos em PDF para que as pessoas possam ler com antecedência, né? E fazerem análise junto comigo aqui. Mas as nossas quartas literárias, elas são fixas, viu, gente? Ó, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem esse encontro para analisar um texto. E se vocês quiserem também dar a sugestão de um texto para a gente analisar, é só mandar por direct, ou mandar durante a live, enfim, entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em estudar o texto e a gente estudar juntos, porque bom é essa troca com vocês, né? Que se torna muito interessante. Então, Elielda, gostei muito. Obrigada, Elielda. Que bom que você gostou. Parabéns por hoje, mais uma live excelente. Obrigada, Adriana. Então, gente, até quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai estar aqui e vai ser Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima live.